Meus amigos do esporte, eu vi pelo menos uma meia dúzia de vezes aqui a entrevista do Matheus Pereira depois desse Cruzeiro 1, São Paulo também 1. Sinceramente, recentemente o rival Atlético recebeu aí contato do Racing pelo Zaratio. Eu questiono valores, mas não questiono vontade de atleta. Se não tá a fim de ficar, mete o pé. A mesma coisa vale para o Batalha. Para mim, entre os 3, 4 principais jogadores do Atlético na temporada passada. O Boca quer levar, eu posso questionar os valores. A vontade do atleta eu não questiono. Tá a fim de ir embora? Mete o pé. E isso vale, inclusive, para o Matheus Pereira. Porque se o Matheus Pereira ficar com esse rame-rame de que, não, a gente não sabe, dia de amanhã, eu não posso mentir, proposta chegar, ele abriu o coração, tá tudo bem. Mas não seria melhor resolver essas coisas lá, com a direção? Abrir que não está confortável, que não gostou da chegada dos outros atletas, se o motivo for esse, não está satisfeito com 2,5 milhões por mês, enfim. Não faço conta com dinheiro de jogador. Problema dele, de quem pagou, de quem aceitou pagar. Tá certo? Agora, chegar aos microfones e meter uma dessas num período de treinamentos na Flórida, que me parecia um ambiente muito legal, sinceramente que não caiu bem. Vai aparecer muita gente para defender, mas para mim não caiu bem. Agora, nos ajuda, né? Porque isso é conteúdo, vai virar debate a semana inteira. Bom, quanto ao Matheus Pereira, assim, o que eu posso falar é que a gente quer que ele fique muito, está totalmente adaptado. Eu particularmente tenho uma relação ótima com ele. Ele tem uma relação também muito boa com o elenco. E é um jogador que tem uma qualidade muito grande. Ele tem tudo a ver também com o que a gente pensa do futebol. E na minha cabeça ele vai ficar aqui para nos ajudar nessa temporada. E é o que todo mundo quer e é o que o clube pensa também. Para fechar, o Matheus na saída de campo falou, deu uma entrevista deixando no ar permanência. Ele tem comentado alguma coisa com vocês, o MP? Rapaz, todo mundo foi negociado nas férias. Eu fui vendido para os 3 times aí. Imagina o Matheus Pereira, né, que foi craque do Brasileirão. Mas não, o Matheus está aqui com a gente, está muito feliz. A gente tem agora um ataque muito homogêneo, né? Subiu muito a nossa qualidade. Ele é peça-chave pra gente. E se porventura alguém quiser levar ele embora, a gente amarra ele pelos pés aí e deixa ele na toca. É isso, São Paulo e Cruzeiro com 2 estratégias diferentes, né? O São Paulo com 2 times mistos. O Cruzeiro já saiu com um time titular que todo mundo quer ver em campo, que todo mundo até já arriscaria falar com o Gabigol, com o Dudu, com o Matheus Pereira, com o Eduardo, também recém-chegado, com o Fabrício Bruno. Então, de cara, fez o gol, parecia que ia amassar o São Paulo, Elton. Mas aí o São Paulo conseguiu equilibrar as ações. O que você achou desse primeiro passo de São Paulo e Cruzeiro? Pareceu eu com a Morena. Os 30 segundos iniciais sempre é bom, depois acabou. 29 segundos, né, o gol do Matheus Pereira, que abriu o placar. Você citou aí o time titular, né? O Willian e o Marlon, laterais, eu acho que para começar a temporada. O Fagner é reserva nessa equipe. O Willian é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Fabrício Bruno e João Marcelo, né? A gente vai entender essa zaga que começou o jogo de hoje. Uma dupla de volantes que marca e joga, né? O Lucas Romero e o Matheus Henrique. Acho que uma boa dupla de volantes. O Willian jogou mal, reservas. Né? O Eduardo, acho que é a discussão. Não sei se será titular dessa equipe. Acho que é uma boa opção, inclusive. Mas não sei se será titular dessa equipe. O Eduardo, por um lado, o Dudu, por outro, o Matheus Pereira e o Gabriel. Excelente time, né? Para começar. Mas alguns destaques também durante o jogo. Gostei do Léo Aragão, pelo lado do Cruzeiro. Acredito até que é um goleiro que futuramente, e diria até no futuro próximo, será titular dessa equipe do Cruzeiro, porque é um goleiro de muito potencial. O Cássio foi contratado para ser titular, é verdade, ainda é titular dessa equipe. Acho que o Léo Aragão, até com os pés, como gosta o Diniz, ele tem talvez um pouco mais de refinamento, né, para o tipo de jogo, mas o Cássio ainda é titular, mas pelo menos no gol o Cruzeiro está seguro. E teve o Vidalba também, que acabou entrando, né, no lugar do Marcelo, o Wallace, que fez a função ali no lugar do Lucas Romero, o Lucas Silva, que permanece na equipe. Excelente time, né, Edu? E o Marquinhos, se citar o Marquinhos também, que eu acho que o Marquinhos tem grande potencial aí para ser titular dessa equipe, né, fazendo a função que fez o Eduardo, por exemplo. Então é um excelente time, sem contar o Bolassi e outros jogadores que estão aí no elenco do Cruzeiro. O São Paulo, que como você falou, não foi o time principal, né, porque a lateral esquerda jogou o Moreira, não vai ser titular dessa equipe.
O segundo tempo já com tudo mexido, pouca coisa aconteceu. Como eu disse, né, o Léo Aragão ele foi bem, né, quando foi acionado, fez uma boa defesa, inclusive no segundo tempo. Alguns jogadores tentando mostrar algo para o seu técnico. O Enzo Dias entrou no segundo tempo no lugar do Moreira. São Paulo, como fez uma modificação, né, colocou vários jogadores que o torcedor está acostumado a ver: Pablo Maia, Alisson, o Caleri, o Eric. E aí o próprio Oscar, que é um caso à parte, né, para a gente falar sobre, que entrou no lugar do Lucas Moura. E o São Paulo muito mais mexido, muito mais para dar minutos a esses jogadores. Acho que ficou a impressão de realmente ser uma extensão de treinamento para as duas equipes, Edu. Não dá para falar sobre um confronto para valer, né? Quando essas duas equipes bem azeitadas se enfrentarem no Campeonato Brasileiro, que é a única competição certa das duas equipes se enfrentarem esse ano, veremos certamente 2 grandes jogos. O Oscar entra no segundo tempo, né? O Dudu e o Gabigol jogaram e discretos, né? Você esperava mais do Dudu e do Gabigol nesse primeiro jogo? Ou o que você achou? Não, eu acho que foi dentro do esperado, Edu. Primeiro jogo dos dois juntos, o Dudu até com menos ritmo. É bem verdade que com pré-temporada, férias, né? Todo mundo chega mais ou menos no mesmo nível. Mas o Dudu jogou menos ano passado do que o Gabigol, que também jogou pouco. Nem jogou muito em relação aos anos anteriores. Tanto que quem se destacou desse trio foi o Matheus Pereira, que tem mais ritmo, né, mais tempo, e está acostumado com essa camisa, está acostumado com a maioria dos seus companheiros ali de Cruzeiro. Eu acho que foi dentro do esperado. Acho que para soltar mais, começar a temporada, sentir a torcida mesmo à distância, né? Tem um clássico aí, que aí a gente está falando de extensão de treinamento, né, para São Paulo e Cruzeiro. Para Cruzeiro e Atlético isso não vale, né? E aí a gente já imagina um nível de enfrentamento maior, um nível de concentração maior, e aí a gente pode tirar um pouco mais, né, dos dois juntos a partir desse jogo, esse próximo jogo do Cruzeiro. Então domingo tem Cruzeiro e Atlético, só isso. O São Paulo encara o Flamengo. Não é domingo não, é sábado, viu, Toma? 17 horas, inclusive com transmissão da TV aberta, dessa vez com a Globo. Ontem teve a Band. Vamos aos gols do jogo. Logo de cara, se destacou, né, Elton? Os 29 segundos. O Cruzeiro fazendo 1-0. Pegou todo mundo de surpresa. A gente viu até o Fernando Diniz falando, né, dessa possibilidade do Matheus Pereira deixar o Cruzeiro. Ninguém esperava isso. Fez o gol, no papo depois ele fala das propostas de alguns times. Elton, vamos aguardar aí o gol do Luciano empatando o jogo. Falhou o Cássio, não? Eu acho que sim, hein? Porque o Luciano ele esperava que o impedimento fosse marcado também, né? Ele estava muito mais preocupado ali com o Bandeira, ó. Ele fala e já olha direto pro Bandeira, já levanta a mão, do que necessariamente marcar o Luciano. Sobre o Matheus Pereira... Quando não tem VAR, tem que ficar de olho. Essa história já aconteceu no passado, né, Edu? A gente lembra disso. Renova, não renova, vai continuar no Cruzeiro, acabou renovando e continuou. Essa história voltou à tona. É um jogador valorizado. O Cruzeiro já mostrou que tem poder de barganha. Trouxe ídolos nas últimas 2 janelas. Trouxe um ídolo do Corinthians, trouxe um ídolo do Palmeiras e um ídolo do Flamengo. Então, Matheus Pereira pode se tornar um ídolo do Cruzeiro e pode permanecer, mas é claro que o financeiro pesa muito hoje, né, Edu? Principalmente quando as propostas vêm do exterior. E aí eu fiquei com esse raciocínio. Será que vai trocar um Pereira pelo outro? O Palmeiras vai deixar de investir no Andreas Pereira para tentar trazer o Matheus Pereira? E o Cruzeiro abriria a mão do jogador, né? A informação até do Samuel Venâncio, né, um jornalista que sabe tanto das coisas do Cruzeiro. O Cruzeiro quer 12,5 milhões na mão, né? O Cruzeiro tem 50% dos direitos do jogador. Então, vamos... Na teoria seria isso mesmo, né? Porque o Cruzeiro aceita conversar a partir de 25 milhões de euros. Se o Palmeiras chegar com 25 milhões de euros, o Cruzeiro tem a metade e sai com 12, né? Vamos aguardar, porque foi uma conversa, né, que surpreendeu todo mundo, mas nesse início de temporada, como o Elton disse, ano passado teve algo semelhante. Vamos para o intervalo, a gente já volta com muito mais...